Olá, meus amigos, minhas amigas do Rita de Cássia. Estamos aqui reunidos para mais um estudo nas nossas reuniões públicas virtuais. Nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento e pedimos a Deus, nosso Pai, e aos espíritos ligados à nossa casa para nos suportar, para nos conduzir, nos orientar no estudo que nos propusemos a fazer. O estudo de hoje foi extraído de O Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, o capítulo intitulado A Influência do Meio. Para facilitar o nosso estudo, nós preparamos uma apresentação que vai conduzir aqui o tema para nós e apresentar algumas das leituras que nós vamos compartilhar aqui com vocês essa tela agora. É preciso falar que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e o Livro dos Médiuns, ele entra como a sequência de O Livro dos Espíritos, conforme a fala do próprio codificador no seu frontispício, que nós vamos compartilhar com vocês agora. Então, aqui o frontispício de O Livro dos Médiuns, nós temos ali Espiritismo Experimental, O Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Isso é importante de nós destacarmos. O Livro dos Médiuns foi lançado, a preocupação de Kardec em continuar a organização da nossa doutrina espírita, sendo o Livro dos Espíritos contendo toda a filosofia espírita e o Livro dos Médiuns sendo a sua continuação, a complementação, aquele que trata da prática da mediunidade. E pelo próprio frontispício dá para nós termos uma ideia da preocupação de Kardec em orientar, conduzir e trazer o máximo possível de informações a favorecer que tivéssemos uma prática mediúnica segura. Na própria introdução de o livro, nós temos essa fala. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se a facilitar-lhes isso, permitindo aproveitar os frutos dos nossos longos e laboriosos estudos. É muito bonito a generosidade de Kardec em compartilhar conosco do fruto do seu trabalho, da sua experiência, conduzindo reuniões mediúnicas. É muito importante, em paralelo a toda essa obra, ao Livro dos Médiuns e ao Livro dos Espíritos, é preciso, muitas vezes, nós desconhecemos que existe uma obra imensa chamada A Revista Espírita, na qual Kardec apresentou inúmeras teses, Kardec apresentou inúmeros textos, onde ele realizava esse diálogo tão importante para a construção da codificação espírita. Ainda na introdução do Livro dos Médiuns, nós temos a identificação do objetivo da obra. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em que a possui, segundo as possibilidades de cada um. E, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Está aí a preocupação novamente de Kardec com os frutos da mediunidade. Uma das coisas que nós logo aprendemos estudando o Livro dos Médiuns é que todos os espíritos, todo tipo de espírito pode se comunicar. E Kardec rapidamente percebeu. Então, a preocupação maior era que se garantisse que nas reuniões mediúnicas elas tivessem a presença dos espíritos superiores que fossem realmente trazer-nos instruções que fossem válidas, seja que particularmente, mas, sobretudo, com esse aspecto universalizante do espiritismo, que as mensagens dos espíritos pudessem atender não só ao grupo particular, mas à humanidade. Então, instruir a humanidade, conduzir a humanidade pelos caminhos em rumo ao bem, em rumo à harmonia, em rumo à sabedoria. Então, aqui, Kardec complementa dizendo que para todos
não só médiuns, até porque ele deixa bem claro na obra que todos somos, de alguma maneira, médiuns, porque somos espíritos encarnados, ainda que a mediunidade em si fique radicada no corpo físico, como a gente também aprende estudando a obra. É importante lembrar que cada um de nós tem a sua sensibilidade. Então, para todos, não só aqueles que vão ser os veículos das reuniões, das mensagens mediúnicas, perdão, Kardec se preocupa em orientar todos aqueles que vão observar e aproveitar das reuniões. Então, ele diz assim, o objetivo também da obra é orientar-nos a todos, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações e o que também devemos fazer para complementar o nosso trabalho. Então, novamente, está aqui a preocupação de Kardec em nos orientar, nos instruir para obtermos boas comunicações. Herculano Pires, que foi um grande estudioso espírita, ele tem uma tradução de O Livro dos Médiuns, e na introdução, ele faz uma apresentação, antes da introdução do livro, ele faz uma apresentação, e eu quero dividir com vocês uma ideia muito importante que ele traz para nós, complementando aqui, para nós darmos seguimento ao nosso estudo. Falando do Livro dos Médiuns, ele chama de um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência. Conjuntamente, a contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com um método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Esse método é explicado neste livro e pode ser examinado em minúcias nos relatórios e registros das lições publicadas na Revista Espírita. Essa fala de Herculano Pires ela é importantíssima porque ela também nos revela esse caráter racional e rigoroso do método kardeciano, que nós aproveitamos ao estudar o Livro dos Médiuns. E é por isso que essa é uma obra fundamental e ainda permanecerá por muito tempo essencial para todo o espírita. Não só aquele que vai participar de uma reunião mediúnica reservada, mas todos nós que aproveitamos da mediunidade, ainda que porque lemos os livros espíritas, porque assistimos a uma palestra espírita, ainda que não participemos de uma manifestação mediúnica chamada ostensiva, nós estamos envoltos pelos espíritos e somos por eles influenciados a todo instante. Então, aprender do método kardeciano para o controle rigoroso, desenvolvendo o nosso raciocínio, o nosso bom senso, é uma das grandes lições e tesouros que encontramos no Livro dos Médiuns. Então, e é importante colocar o diálogo e os registros que eram feitos através da Revista Espírita, que está aí à nossa disposição para o estudo. Continuando, meus amigos, como se é a estrutura dessa obra, né? Na primeira parte, Kardec trata das noções preliminares. Então, ele vai falar a espíritos, ele vai falar do maravilhoso, do sobrenatural, ele vai falar do método e vai discorrer sobre todos os sistemas que à sua época existiram para explicar o fenômeno mediúnico. Na sequência, ele trata das manifestações espíritas. Mas ele chama de manifestações espíritas, mas a segunda parte ela contém, podemos dizer assim, algumas subpartes. Ele vai começar, e a didática de Kardec, como um excelente professor que foi, e com certeza ainda ele tem uma metodologia incrível, porque ele vem falando, vem trazendo os pontos, conduzindo o nosso raciocínio, trazendo elementos e construindo bases muito sólidas para que a gente compreenda não só o fenômeno mediúnico, as mediunidades em si e, por fim, a prática mediúnica, que é onde nós queremos chegar e onde vamos comentar com mais profundidade. Então, ele vai passando como que os espíritos agem sobre a matéria, como que ocorrem as manifestações físicas, como que ocorrem as manifestações inteligentes, que ele chama de manifestações inteligentes, porque ainda que as manifestações físicas tenham
consequências inteligentes, porque quando um espírito faz um barulho, um movimento, um objeto, ele tem uma intenção, né? Então, nós temos ali, aí ele vem falando das manifestações visuais, manifestações físicas, fala de alguns fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos raros, como a bicorporeidade, a transfiguração, vem falando, e aí ele vem começar a tratar, depois de trazer toda essa explicação sobre o fenômeno mediúnico, ele vai falar das mediunidades em si, vai destacar um capítulo especial, a psicografia, que era o método que ele mais usou na codificação. Depois, ele vai falar da formação dos médiuns, né? E essa é a parte que vai se inserir o nosso estudo. Então, a partir do capítulo 17º, que chama-se, inclusive, Formação dos Médiuns, nós vamos ter ali a prática mediúnica, os inconvenientes da mediunidade, o papel do médium nas comunicações espíritas, e aí sim a influência moral do médium e a influência do meio. Essa estrutura, depois, uma série de capítulos ainda que vão complementar o estudo. E aí a gente pode se perguntar, né, sobre a influência do meio. Né? Depois nós vamos definir, já nós vamos definir o que significa esse meio que Kardec se refere. O médium, ele influi no fenômeno mediúnico? Como que isso ocorre? O médium, lembrando que é um instrumento da comunicação. A gente chama de comunicação mediúnica, comunicação entre dois espíritos, que podem ser dois desencarnados, dois encarnados, né? Mas a gente tende a chamar mediunidade comunicação entre os desencarnados e os encarnados. E o médium é um instrumento dessa comunicação. Então, qual é o papel do médium? A gente não vai entrar em minúcias no papel do médium, mas é importante a gente falar dessa questão. Se o médium influi no fenômeno mediúnico, como que isso ocorre? O capítulo anterior, que é o capítulo que fala, o capítulo anterior a esse, a influência do meio, ele fala da influência moral do médium. E nesse capítulo, Kardec diz assim, Kardec pergunta aos espíritos que respondem dessa maneira. A faculdade propriamente dita da mediunidade, ela é orgânica, né? Ela está no organismo. Portanto, ela independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o uso da mediunidade, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Então, conforme a qualidade do médium, ou as suas características morais, a sua elevação moral, ele pode influenciar o fenômeno mediúnico, inclusive na aproximação dos espíritos. E aí, por isso a preocupação de Kardec em falar, em alertar para nós a importância da influência moral e da influência do meio. Então, o que ele chama de meio? Né? O que seria o meio? Muitas vezes a gente se pergunta, né, o meio o que? São as paredes, né? É a cor das paredes, é o tipo de mesa que a gente usa para sentar, porque é mais comum, né, nós sentarmos em mesas para as reuniões. Será que é a cor que pintamos a parede, ou o tipo de toalha que a gente coloca na mesa, se coloca a toalha, se não coloca a toalha? Será que é disso que ele está falando? Pois o que os espíritos explicam para nós é que todos nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, nós atraímos pensamentos, sentimentos semelhantes aos nossos. Então, atraímos ou eventualmente repelimos com a nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir. Então, cada um de nós, e a gente viu que como o caráter moral do médium influencia nas comunicações. Então, o meio que os espíritos promovem, eles se identificam, é justamente essa combinação da nossa atmosfera física e espiritual, que não tem nada a ver com os objetos físicos do ambiente, com a cor das paredes, ou o que é simplesmente, nós estamos falando do material humano da reunião. Então, conforme pensamos, conforme sentimos, qual é a nossa disposição naquele momento. Isso, nós criamos uma egrégora, né? Um todo coletivo. E conforme maior heterogeneidade ou homogeneidade desse meio, ele terá mais força.
E nós podemos nos reunir, meios simpáticos, diante de qualquer ideia. No nosso meio, nós vamos falar o que o espírita tem como meta, né? A moral cristã entre os espíritas, né? O que deve unir os espíritas? Nós temos as nossas diferenças, temos as nossas trajetórias espirituais, nós somos espíritos com as nossas conquistas, com as nossas dificuldades, e nós temos também a nossa trajetória evolutiva. Então, cada um de nós, como é que nós participamos? O meio, então, é formado pelo conjunto de seres encarnados e desencarnados que participam daquela reunião. Então, nós estamos falando de como o encarnado pode garantir a presença dos espíritos superiores. É preciso que todos sejam perfeitos? Ora, o próprio Livro dos Médiuns diz: não há perfeição ainda nesse mundo. Né? Como fazer? Nós vamos chegar lá. Então, nós podemos pensar, o meio em que o médium, essa é uma própria pergunta já do nosso capítulo, no item 231. O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? Eles dizem assim, olha o que eles respondem. É o item 231, primeira pergunta, ele diz: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Então, a importância da atmosfera espiritual que nós estamos produzindo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e isso se dá individualmente e coletivamente. Tirando o meio em que nós nos encontramos, nós podemos tirar o caráter das nossas reuniões. Olha lá, nós podemos ter, portanto, reuniões frívolas, né? Que Kardec descreve no final desse livro, ele descreve assim: reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Então a gente já tem uma ideia do caráter dessas reuniões. Qual é o meio dessas reuniões? É o meio. Então, quais os espíritos vão se aproximar dessas reuniões, né? Estes a apreciam bastante e a elas não faltam, por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se põe à prova a perspicácia deles em adivinhar as idades ou aquilo em que cada um tem no bolso, em revelar pequenos segredos ou mil outras coisas sem importância. Então, estou falando um exemplo ali que provavelmente à sua época deviam existir. E será que os espíritos superiores não participam em nenhum momento dessas reuniões? Tem um conceito que é muito importante: os espíritos superiores, eles vão aonde eles serão úteis. Pode ocorrer, sim, que eles compareçam a essas reuniões com um fim muito especial, mas eles só vão permanecer delas se nós mudarmos o caráter, porque eles não vão se ocupar das reuniões frívolas, eles se ocupam das reuniões instrutivas. Nós estamos falando dos espíritos superiores, do que eles se ocupam, né? Então, e a preocupação de Kardec era o quê? Reuniões instrutivas. Bastava, então, que nós ficássemos sérios nessas reuniões, né? O que vai importar a seriedade? Qual é o caráter dessa seriedade das reuniões? Vai ser o caráter íntimo de cada um de nós, né? Olha só, os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que sua presença é inútil. Olha que interessante, ele continua. Aos meios de pouca instrução, olha que curioso, né? Às vezes a gente se engana achando que nos meios de pouca instrução os espíritos superiores não estão ali, né? Aos meios de pouca instrução, onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Os instrumentos deficientes estão se falando dos próprios médiuns, né? Pouco instruídos nesse sentido, né? Então ele continua, mas olha que interessante, porque nós muitas vezes nos enganamos, achando que nos meios onde haja mais cultura, os espíritos superiores vão se aproximar. A gente se engana. Aos meios instruídos em que a ironia impera, não vamos. Não basta que o meio seja culturalmente instruído. É preciso que ele seja
moralmente elevado. Ainda que sejam só os nossos esforços, né, em diminuir as nossas dificuldades, as nossas carências, para que os espíritos possam verdadeiramente nos auxiliar. Então, eles vêm por caridade, para nos orientar quando estamos sinceramente desejosos dessa instrução e não ali só querendo dar margem à nossa vaidade, né? A ironia e o que quer que seja. Continuando, meus amigos, aí uma pergunta curiosa que Kardec faz nesse mesmo capítulo: é preciso ser médium? Você que está aí pode estar se perguntando, né? Poxa, eu não sou médium, eu não participo de reunião mediúnica, de atendimento aos espíritos e coisas tal. Será que é preciso ser médium para atrair os espíritos? Ora, nós falamos lá no início, nós somos espíritos encarnados. E pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, nós atraímos e repelimos espíritos a todo instante. Os espíritos estão por toda parte. Os espíritos, eles estão constantemente à nossa volta. Eles povoam os espaços, eles nos acompanham, eles nos observam, eles se intrometem muitas vezes nas nossas reuniões, quando permitimos, né? Eles nos procuram, nos evitam, conforme atraímos ou repelimos. Nesse caso, a faculdade mediúnica não tem absolutamente nada com isso. Ela é simplesmente um meio de comunicação. Estamos cercados dos que têm afinidade com os nossos espíritos, né? Conforme a nossa elevação ou a nossa inferioridade. Isso é muito importante, e aí não serve só para os médiuns, nas reuniões especificamente mediúnicas, mas em todas na nossa vida, no nosso ambiente. Nós agora estamos vivendo um momento em que a casa espírita ela invadiu os nossos lares. Nós estamos fazendo os estudos nas nossas casas. Como garantir um meio seguro? É muito confortável ir fazer o nosso estudo na casa espírita. Nós temos ali todo aquele ambiente preparado pelos espíritos superiores que se ocupam daquela reunião e que protegem muitas vezes aquele meio, porque é como nós fazemos uma reunião para um grupo grande, como garantir aquela homogeneidade? Por isso a presença de trabalhadores que são experientes e que têm ali a sua parcela de responsabilidade, de garantir a harmonia daquela reunião e sustentar o palestrante, quem vai conduzir o estudo daquela reunião, né? Então, como fazer isso nas nossas casas, né? Não só nesse momento de palestra virtual, mas você aí que está na sua casa fazendo o seu culto no lar, você aí que está enfrentando esse isolamento, como que você está enfrentando esse isolamento, como você está sentindo, como você está vivendo esse momento, conforme nós pensamos, sentimos, atraímos ou repelimos. Podemos fazer até uma experiência, né? Se a gente considerar o estado moral do nosso globo, dá para ter uma ideia do tipo e o gênero de espíritos que predominam na nossa atmosfera espiritual. Então, olha só, olha que interessante. Toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições. E isso sem qualquer ideia de evocação. Né? Sem qualquer ideia de evocação, é assim que a gente chame pelos espíritos. Né? Como eu fiz no início da reunião, que eu pedi a assistência dos espíritos ligados à nossa casa, exatamente porque estou fora do meio lá, no meio perfeito, se não praticamente perfeito, né, de uma casa, de uma reunião mediúnica, naquela perfeição possível, vou me corrigir, né, porque temos ali as nossas limitações. E os espíritos, eles não violam o nosso livre-arbítrio. Né? Eles vão, quando eles não são atendidos, quando as instruções deles, a gente viu lá no início, né? Quando eles não são
nós mesmos encarnados repelimos, e eles vão atender de outros grupos e de outros meios mais simpáticos, mais receptivos, né? E aí nós vamos passar para um ponto muito importante. Como, então, garantir as reuniões homogêneas? Esse é o objetivo, né? Reuniões homogêneas, onde o meio seja homogêneo. E aí vale para tudo, vale para o ambiente da nossa casa, vale para o ambiente do nosso trabalho, para o nosso ambiente familiar. Nós somos pessoas diferentes, como já mencionei antes, nós temos as nossas trajetórias, nós temos as nossas deficiências, as nossas carências, as nossas imperfeições, os nossos vícios, mas temos as nossas conquistas, tudo aquilo que já conseguimos, a nossa elevação possível. E aí, com esforço, com dedicação, nós conseguimos, às vezes, furar a barreira das nossas limitações. Por quê? É preciso a gente ter em mente, porque toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta, como a gente leu lá em cima, de simpatizantes, né? Se uma reunião for fútil, e a gente evocar um espírito superior, pode ser que ele venha atender. Pode ser que ele venha atender e furar aquela limitação. Mas se ele não se vê, como a gente já mencionou também, compreendido, ouvido, ele vai se embora, né? Porque ele vai atender àquele que está mais receptivo. Então, olha lá, para continuar. É, acima de tudo, né, o coração, já que a gente mencionou que nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, certo? É, acima de tudo, o coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em mais condições, nos entretemos com os que se assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam os nossos preconceitos. Está aí um ponto importante, meus amigos, de nós nos conhecermos, né? De fazer essa investigação de quem nós somos, da nossa, em que ponto que nós estamos. Conhecer as nossas complicações, né, onde o nosso calo aperta, compreender quais são as nossas falhas, quais são os perigos, as brechas morais que tivemos. E olha que importante, por quê? Porque nós, por afinidade, nós provavelmente, muitas vezes, vamos nos enganar. Porque os espíritos vão alimentar aquilo que alimenta o nosso coração. Então, se eu me conheço e eu sei que eu tenho vícios dos quais eu não quero mais que eles tenham interferência direta na minha vida, porque eu quero escolher diferente, né? É preciso ter vigilância. É preciso vencer. E olha que bonito, mais uma bênção do Espiritismo nas nossas vidas, porque a todo instante nós somos convidados a fazer essa reflexão e fazer esse esforço, e os espíritos superiores, eles vêm ao nosso encontro a nos ajudar a superar essas nossas limitações. Então, a seriedade de uma reunião não vai ser só porque nós estamos ali, eu vou para a reunião mediúnica, eu vou para a reunião, então eu vou ficar somente com a minha aparência séria, né? Voltando para a ideia da homogeneidade. É muito mais aquilo que está no coração, que a gente não se engane. Por isso, investir em conhecer-se, né? Fazer esse autoencontro e fazer o balanço do que nós já temos de conquista e daquilo que são os nossos desafios da encarnação. Olhar para as situações que se repetem, para as relações, do tipo de relação que se repete na nossa vida e fazer o balanço do que é importante, porque a gente não se engane. É o coração, é o que está dentro de nós que atrai os espíritos bons. Ainda que sejamos inferiores e tivermos ali ainda muitos vícios, mas se o nosso desejo é sincero de se instruir e de superar essas limitações, os espíritos vêm,
vêm essas reuniões e eles superam as nossas limitações, porque existe um bem maior a ser atingido. E eles vão suprir as carências e as nossas limitações, né? Portanto, fica evidente para nós a enorme influência do meio sobre a natureza das comunicações. Então, no nosso passeio aqui, meus amigos, nós conhecemos um pouquinho do Livro dos Médiuns, né? Falamos de como a obra se divide, ela é uma obra, voltando a falar, fundamental. Eu, particularmente, tenho um amor muito especial pelo Livro dos Médiuns. Aprendi e aprendo muito com o Livro dos Médiuns. E nós podemos usá-lo nas nossas vidas, né? Usar esse rigor, né, de Kardec, aprender a usar da nossa racionalidade, aceitando, colocando a nossa razão para que a gente não aceite cegamente nada. Nós aprendemos isso com Kardec, nós devemos isso a Kardec. Nós falamos de como ele generosamente compartilha da sua experiência para nos conduzir ao estudo da mediunidade, que eu espero que tenha ficado claro e estimulando vocês, não é só restrito ao médium que conhece, eu tenho a possibilidade da mediunidade de psicofonia, eu tenho a possibilidade da mediunidade de psicografia, eu enxergo os espíritos, eu ouço os espíritos. Não são só para essas pessoas que têm essa possibilidade mais, como no jargão popular espírita, ostensiva, e nem para aquele que vai trabalhar junto aos médiuns, que vai observar as reuniões, que vai entrar em contato com os espíritos, que vai dialogar com os espíritos, né? Mas é para todos nós espíritas que frequentamos a casa espírita, que assistimos às palestras espíritas, né, que somos aí, que lemos os livros espíritas. A gente não pode dispensar o nosso bom senso, o nosso raciocínio, a nossa razão, para emitir um julgamento cada vez mais isento, né, das nossas limitações. Então, meus amigos, fechando o nosso estudo, o que nós podemos reunir para resumir aqui a ideia do meio homogêneo, porque é esse que queremos atingir, né? Nós queremos sempre furar aqui a barreira da nossa limitação e ter cada vez mais a assistência. Isso se fará com vigilância, com dedicação nossa. Então, para a gente terminar, olha lá, o que nós temos aqui? As condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem, com mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. É muito bonito isso, né? A homogeneidade para o bem. Eu posso ser limitado, eu ainda sou egoísta, ainda sou invejoso, mas eu desejo o bem, eu quero ser diferente, né? E naquele momento eu consigo destinar purificar o meu sentimento em nome de algo maior. Isso, a Casa Espírita é um ambiente magnífico e essa é mais uma das bênçãos que o Espiritismo faz por nós. O nosso desejo sincero de aprender sempre nos mobilize e aí nós vamos ter a certeza da presença dos espíritos superiores. Então, nós podemos resumir, olha, diante das reuniões e dos meios, da homogeneidade, né, do meio, nós podemos pensar, perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Toma cuidado aqui com o perfeita, eu adaptei esse material aqui da professora Terezinha Oliveira, um material muito bacana, um livro chamado Mediunidade, mas é a comunhão de ideias, essa perfeita, porque nós sabemos qual é a ideia, qual é o sentimento lá fim que a gente quer chegar, né? E aí cada um vai ter a sua cota de participação aqui, né? Benevolência recíproca entre todos os membros.
Não preciso amar todos igualmente, porque ninguém baixa decreto no sentimento, mas ter benevolência e respeito recíproco por todos os membros de uma reunião, qualquer ela seja, né? Qualquer reunião. Renúncia a todo sentimento contrário à caridade. Olha aqui o Espiritismo nos convidando a todo instante a perseguirmos, né, o bem, a caridade. Desejo unânime de se instruir e de melhorar por meio dos ensinamentos dos bons espíritos, com aproveitamento dos seus conselhos. Essa é a função lá das nossas reuniões instrutivas, nas quais os espíritos se dedicam. Aproveitar os conselhos dos espíritos, porque se os espíritos ficarem falando, e nós saímos aqui das reuniões e continuamos com a mesma, não dá para esperar resultado diferente, com o mesmo comportamento, com a mesma atitude, com o mesmo modo de pensar, com os mesmos preconceitos. Né? Os espíritos, não, foi o que a gente falou, eles não violentam o nosso livre-arbítrio, até porque não tem possibilidade de baixar nenhum decreto na gente, porque nós mesmos repelimos. Né? Aquela coisa da ideia da sintonia, da simpatia, e atraímos outro gênero de espíritos, outro gênero de ideias. Então, ali, a gente desejar se instruir, se melhorar e aproveitar o conselho dos espíritos. Senão, nós vamos ser, no mínimo, incoerentes, né, daquilo que estamos buscando. Concentração e silêncio respeitoso durante as reuniões espíritas. Isso é muito importante quando a gente estamos aí um pouquinho afastada da nossa casa, mas como era importante aquele momento do início da reunião, né, que o dirigente pedia que a gente não conversasse, que o dirigente pedia que a gente se desligasse do lado de fora, porque a conversa não é só aqui, ó. Eu com um companheiro que está do lado, né, com uma manifestação até legítima de carinho, de amizade por rever os amigos, mas aqui, ó, a nosso diálogo mental constante, que às vezes não deixa, aliás, ele faz essa barreira, né, impedindo que a gente aproveite melhor. Então, essa concentração e esse silêncio respeitoso não é só aquele que a gente verbaliza, né, mas aquele mental, porque nós aproveitamos e os espíritos podem ali furar os nossos bloqueios. Então, ali nas nossas reuniões, isso é muito importante nas nossas reuniões físicas, né? E aí desligar-se dos aparelhos, mesmo que eles estejam no silencioso, porque nós ficamos ligados naquilo, né? Do celular, que tem a mensagem, que tem isso. Por isso, ali nas nossas reuniões físicas, quando nós nos reunirmos, né? Nós lembremos da importância dessa concentração. Fora da casa espírita, nós ali podemos dar margem ao nosso sentimento legítimo, né, de afeto pelos companheiros e as nossas conversas e trocar ali na nossa amizade, que é muito importante. Nós vamos criando laços importantes, né, na nossa família não só física, mas a nossa família espiritual. Conforme eu disse, esse é um conteúdo adaptado da professora Terezinha Oliveira, do livro Mediunidade. Meus amigos, eu espero que o nosso encontro tenha sido proveitoso para vocês. Para mim sempre é ter aqui a possibilidade de dividir esse estudo com vocês e esperando que todos estejam em segurança, que todos estejam ali promovendo a sua própria segurança, agora pensando na nossa segurança espiritual. Então é nesse momento que nós vamos finalizando o nosso estudo, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que envolva todas as almas, envolva você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou a caminho, ouvindo este estudo, a sua família, aquele que você deseja compartilhar das benesses que recebemos nessa fonte deslumbrante que Deus nos proporciona, que Deus nos oferta, que nós possamos destinar também as nossas melhores vibrações àqueles que sofrem, aqueles que estão nas frentes para conter a pandemia que nos assola, aqueles que estão esquecidos nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias e nas praças de guerra. Abençoa os dirigentes, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir as nações, para que eles possam ser realmente influenciados pelas mentes superiores e pelas forças do bem e da paz. Meu amigo, eu compartilho, minha amiga, eu compartilho com você desse sentimento da fraternidade cristã que possa nos abençoar.
e nos inspirar a todo instante. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.